Boa noite, está começando mais um programa No Mundo da Bola pela TV Brasil e por as emissoras públicas de todo o país. O último programa do ano e, claro, nós vamos falar sobre o clube do ano no Brasil, o Flamengo, que foi campeão de praticamente tudo o que disputou. Também falaremos sobre o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil. Também vamos rever algumas entrevistas feitas no ano de 2019 aqui no programa No Mundo da Bola. Para comentar esses assuntos, eu tenho aqui ao meu lado ele que é o apresentador do programa, mas hoje vai ser comentarista, Sérgio do Boccagi. Ao lado do Sérgio do Boccagi teremos o nosso comentarista que não esconde o jogo, o Mário Silva, e também na minha ponta esquerda o comentarista titular, o Márcio Guedes. Bom, vamos começar falando, portanto, do Campeonato Brasileiro e dessa campanha maravilhosa do Flamengo, 90 pontos, campeão com antecedência, praticamente bateu todos os recordes possíveis em um campeonato disputado com 20 times, melhor ataque, maior número de vitórias, não teve a melhor defesa, sim, só apenas 4 derrotas e o Flamengo, portanto, levantando a taça de campeão brasileiro. Só que toda vez que eu penso no Flamengo campeão brasileiro, eu lembro do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Vasco no Campeonato Carioca, na final, parecia que seria o Campeonato Carioca fácil, de fato foi, o Flamengo com o maior investimento, e aí depois ele foi para o Campeonato Brasileiro. Será, né, é o que vem na minha cabeça, o Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro como o grande favorito ou não? Para responder essa pergunta, eu começo com o Márcio Guedes. Márcio, o Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro como grande favorito? Boa noite a todos. Olha, de hipótese alguma, o Flamengo entrou como um dos times fortes e tal, mas com vários problemas, com o técnico Abel contestado, com problemas sérios na defesa, o Flamengo muito oscilante. Quando chegou o Jesus e quando houve a contratação do Gerson, do Rafinha e do Felipe Luiz, principalmente, jogadores que determinaram um equilíbrio tático no Flamengo, e com o Jesus também, muito mais disciplina dentro e fora de campo, nós tivemos então jogadores que passaram a render muito mais do que vinham rendendo antes, tipo o Gabigol, por exemplo, né? E aí até o Vitinho, que é o reserva. O Flamengo subiu como um todo, dentro e fora de campo. A torcida foi junto e o Flamengo, a partir daquela derrota para o Bahia por 3-0 em Salvador, foi um outro time que decolou no campeonato e conseguiu essa impressionante marca aí de 90 pontos, 16 pontos, mais do que o segundo colocado. Eu acho que o Flamengo não entrou como favorito. Sabe quem entrou? É que eu te digo? Fala. Cruzeiro. Você conhece um clube chamado Cruzeiro? Um dos favoritos. É um dos favoritos. Não era tão, mas era um. Você podia lembrar o Palmeiras, que era um clube muito cotado, até o Corinthians um pouco, o Grêmio, porque havia uma dúvida se o Renato iria se dedicar muito à Libertadores, Copa do Brasil, ou tanto quanto no Brasileiro, mas não, o Renato repetiu o mesmo erro de outras temporadas. O Cruzeiro abandonou várias rodadas do Brasileiro e aí saiu do foco. O Flamengo virou favorito a partir do meio do campeonato. Com o investimento que foi feito no Flamengo, a torcida rubro-negra não esperava que o Flamengo fosse o favorito. Poxa, a gente fez um investimento absurdo nesse ano e a gente precisa lutar pelo título com o Palmeiras, que tinha sido o último campeão. Tanto é que quando o Flamengo perdeu para o Internacional no Beira-Rio e o Abel Braga falou que era algo normal, a torcida se revoltou. Você não acredita que o Flamengo entrou também como um grande favorito ao lado do Palmeiras? Boa noite. Boa noite. Olha, eu acho que favorito sim, mas não o único favorito. Eu acho que Grêmio, o Márcio listou Grêmio, Palmeiras, um pouco menos o Corinthians. Cruzeiro. O Cruzeiro, inclusive, ele confirmou isso na sequência, porque ele foi uma campanha excelente na Libertadores. Depois caiu, coisas aconteceram. Ele foi o melhor na primeira fase da Libertadores, né? Agora, a torcida, na cabeça do torcedor, o Flamengo deveria ser o grande favorito pelo investimento que foi feito. Mas eu acho que o ponto filosofal da coisa, a mudança de A para B... Pedra filosofal. A pedra filosofal, lembrou bem o Márcio, que é um poeta também, foi a chegada do português, do Jorge Jesus. O Abel estava desgastado, eu acho que o Abel é um excelente treinador, mas por tudo que passou, não está mais com muita vontade, sabe? Tanto que depois foi por uma experiência lamentável no Cruzeiro, Sim. Saiu para não cair com o time. Então, acho que a chegada do Jorge Jesus, ele conseguiu acertar as arestas e montar uma equipe de futebol. Dizem que o Cruzeiro tem uma folha de pagamento superior do Flamengo. Sim. O que é inacreditável. Mas não tinha dinheiro para pagar. Ele não pagava, né?
A folha era só ali a contabilidade, ninguém pagava ninguém, né? Você finge que joga, que eu finge que pago. E aí complica, né? Complica, sempre complicou, desde os tempos do Vampeta. Desde aqueles tempos. Ô Boccagi, o Abel, quando o Abel deixou o Flamengo tinha 2 derrotas, Atlético Mineiro e Internacional, e terminou o ano com 4 derrotas, né? Foram mais 2, uma contra o Bahia e a última, já na última rodada, contra o Santos. Mudou realmente? Porque às vezes eu acho assim, o Flamengo poderia ter sido campeão com o Abel, mas talvez não chegasse a tantos recordes, tantas marcas assim. Ou você acha que o Flamengo não seria campeão com o Abel? Bom, boa noite, é muito bom ver você aí, antes de mais nada. Antes de você falar, você me permite? Claro. É com satisfação que eu vejo você como comentarista. Eu sempre te cobrei isso aí, você como apresentador. Então, se manter naquela olimpicamente. posição, Mas eu acho que você naquela posição podia opinar Não, mais. o programa hoje é dele. Eu sei, hoje você é comentarista. Então eu estou te cumprimentando. É uma Sua alegria volta dividir uma bancada com Uma dois, figura ilustre. duas Nosso querido pedras Mário Silva. filosofais da crônica esportiva. Flores para cá, rosa, flores. Exatamente. Sou o garoto da mesa, né? Garoto, você Mas é jovem. então, eu acho que o Abel não seria campeão com o Flamengo. O Márcio destacou bem o crescimento de alguns jogadores com a chegada do Jesus, entre eles o Arão, né? Que era um jogador contestado pela torcida, que já não queria. E, além disso, Maurício, apesar dos resultados que o Abel eventualmente conseguia, a famosa figura do clube do vinho e tudo que o Abel teve de enfrentar já quando foi chamado para dirigir o Flamengo, a torcida já não queria o Abel no momento que ele foi anunciado. Então, qualquer tropeço que houvesse, a pressão aumentaria. E aí aconteceu que o Flamengo estava 8 pontos atrás do Palmeiras na época, não era? Quando o Jesus chegou. Então, essa situação do Flamengo ser favorito, você pode considerar pelo aspecto financeiro, pelo fato do Flamengo no ano anterior já ter sido vice-campeão, via embalado pelo estadual, embora a gente saiba que campeonato estadual não é referência para campeonato brasileiro, mas a mudança de treinador e da forma de trabalhar e, claro, a chegada de reforços fizeram com que o Flamengo fosse campeão. Mas eu não creio que com o Abel seria. E eu arrisco até dizer, não sei se vocês concordam, se não houvesse a parada, talvez mesmo com o Jorge Jesus, o Flamengo não seria Ele campeão. pôde treinar, né? Porque ele pôde treinar. Ele teve uma parada para a Copa do América que foi ruim para o Palmeiras. Nós nunca vamos saber por quê. O Palmeiras ficou várias rodadas sem ganhar. Ninguém desaprende. Alguma coisa aconteceu lá também. Pode contar que vários clubes desabaram e vários clubes subiram. E o Flamengo é um deles porque teve um tempo para treinar. E, assim, a gente vai falar daqui a pouquinho, o Maurício anunciou que a gente vai falar de Copa do Brasil, né? Mas não dá para desvincular o Cruzeiro nessa situação. Como é que o Cruzeiro faz a melhor campanha da Libertadores, quase elimina o River Plate, foi nos pênaltis. Na Copa do Brasil também foi eliminado nos pênaltis, eu acho. Ele empatou 2 jogos com o Grêmio e despencou no Campeonato Brasileiro. Alguma coisa uma folha aconteceu. salarial alta, ou seja, dinheiro não resolve no futebol. Nem sempre, nem sempre. Às Quando vezes não. paga, Quando resolve. paga é Quando bom, não né? paga, não, né? O Palmeiras pagou. Mas Mas é aí fundamental. tu sabe o que aconteceu. Então, é isso que eu digo, o dinheiro não resolve. Não, o dinheiro pode resolver sim, Zé. O Santos recebe menos dinheiro que o Palmeiras, tem folha salarial menor, um elenco bem mais pobre que o do E Palmeiras. houve reclamação de salário também? Com reclamação de salário e foi vice-campeão. Eu desconfio muito do que aconteceu no Palmeiras. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que as coisas que estavam unidas se separaram. O êxito é um somatório de muita coisa. Salários bons em dia, jogadores de alto nível, a identificação de jogadores, treinadores, o ambiente interno do clube, o entrosamento entre os jogadores. Com a torcida. Com a torcida. O Flamengo foi tudo confluiu positivamente. E a parte médica também, eu Tudo, acho que a estrutura do Flamengo é melhor do a Brasil. gente tem que valorizar, né, o Dr. Márcio Tanuri, porque o Arrascaeta está machucado, eu não sei quem está Rafinha, o Diego, Rafinha, e os caras jogaram uma semana depois, 2 semanas depois. Eu vi uma entrevista do Dudu Palmeiras, que falou uma coisa que eu até fiquei um pouco surpreendido. Falou, o Palmeiras tinha que ter uma estrutura de fisioterápica igual a do Flamengo. Mas tem. O Palmeiras disse que não, ele reclamou que o Palmeiras não tinha uma como o Flamengo. Aí eu vou te dar Não entendi nada. Vou te dar um dado que talvez possa fugir. Esses clubes possuem. O problema é utilizar. É o profissional. Eles não utilizam bem, também. pode ser isso. Não escutam. O Jorge Jesus trouxe uma equipe com 10. 10. Inclusive Deus. João de Deus. Também. Ajuda Tem uma bastante. simpatia por sinal, viu? Agora, você tem uma estrutura dessa e não é utilizado, o cara diz, não bota ele para jogar não, que ele não vai aguentar. Não sabe nada. Bota, o cara estoura. Olha só, daqui a pouquinho vamos falar sobre Libertadores da América. Eu só tenho uma perguntinha para vocês, antes de passar para Libertadores.
eu gostaria até uma provocação. Eu sou o mais novo daqui, né? Eu sou o bebê Ele é o mais novo. É que você está na Onda bancada aqui dividida. da bancada. Mas tem muito torcedor do Flamengo, muito comentarista dizendo que esse pode ter sido o melhor time que já jogou o Campeonato Brasileiro, um Campeonato Brasileiro. Vocês concordam com isso? Posso levantar essa outra situação? Que eu até já provoquei o Márcio também. Esse time do Flamengo, na história do futebol brasileiro, é o que teve maior supremacia sobre os demais? Sim, Com certeza. com certeza Na absoluta. história. Com na certeza história. absoluta. Mais do Sim. que o Santos de Pelé, mais Sim. do que o Isso aí. Botafogo de Garrincha, mais Não, que o Flamengo aí- de Zico. e Santos de Supremacia. Pelé é não, complicado. então, você não está entendendo a Em pergunta. termos de resultados ou em termos de performance? Em termos de supremacia sobre um rival. O Santos tinha o Botafogo lado a lado. Sim. O Flamengo tinha um Atlético na época do Zico. O Faltou Fluminense adversário, tinha adversários de ponta na época da máquina. O próprio Flamengo tinha o Vasco nos anos 80. Entendeu o que eu quis dizer? Hoje o Flamengo abriu 16 pontos para o segundo Então, tinha colocado. um grande competidor à altura Tinha dele. outros Talvez o Cruzeiro de por 2003 abriu uma grande vantagem, assim, mas não tanto quanto o Flamengo. Né? Vou dar um exemplo. O Schumacher, fazendo um paralelo, na Fórmula 1, não tinha ninguém igual a ele. Mas por quê? Porque os adversários não conseguiam competir. Acho que o Lewis Hamilton tem um pouco isso, não? Alguém Eu digo disse... assim, não é culpa, não é porque o Flamengo é Não. muito melhor, mas é porque os rivais Isso é ficaram verdade. muito para trás. Também é verdade isso, claro. Por isso que eu acho que a maior supremacia na história é essa, não por causa do Flamengo, por culpa dos outros. Perfeito. Mas aí tem um detalhe. Eu ouvi um colega dizer o seguinte: porque fulano está fraco, fulano não sei o quê, por isso que o Flamengo abriu 16. O Flamengo não tem culpa que o Grêmio tenha poupado Lógico jogadores. que não, é isso. Não tem culpa que o Atlético Paranaense Pois é. também poupou jogadores, que o Cruzeiro degringolasse e o Palmeiras também. Sim. Então, Quando Isso aí. começou o campeonato, eles eram favoritos. Exatamente. por isso que os outros têm que abrir os olhos. Exatamente. Vamos dizer assim, hipoteticamente, se o Cruzeiro tivesse certinho na sua estrutura, Palmeiras também, Santos também, qual outro? Grêmio? Grêmio também. Grêmio. O Flamengo talvez fosse o campeão, mas não com essa Com diferença essa grande. facilidade. Isso mesmo. Bom,